O que você pensa quando alguém fala a palavra animação? Se você pensou sobre um filme de animação do Patrulha Canina ou de outros filmes infantis, não te julgo, mas muita gente acha que a animação em geral se resume apenas a isso. E por causa disso, eles têm pouco reconhecimento e são conhecidos apenas por serem infantis e de pouco valor. E olá, eu sou aleatório, mas pode me chamar de Ale ou Alê. E nesse vídeo eu falo sobre as injustiças que os filmes de animação recebem. Mas antes eu peço que você se inscreva no meu canal para apoiar meu conteúdo. Mas enfim, vamos pro vídeo. Os filmes de animação começaram a ser criados há muito tempo. E no início eram desenhados à mão, quadro por quadro, o que levava muito tempo. Um dos primeiros filmes de animação famosos em longa-metragem foi Branca de Neve e os Sete Anões, lançado em 1937 pela Disney. Esse filme abriu o caminho para muitos outros filmes e para outros avanços do cinema em geral. Com o avanço da tecnologia, os filmes de animação se tornaram cada vez mais sofisticados. E um exemplo é a Pixar, que lançou o primeiro filme completamente feito por computação gráfica, que foi Toy Story, que com certeza todos conhecem, né? Que lançou lá em 1995. Ele foi um enorme sucesso e abriu portas para muitos outros filmes de animação e até mesmo para avanços de efeitos especiais em filmes, e desde então, esses filmes têm sido muito populares. E em geral, o principal público que os filmes de animação tinham era o público infantil, e por causa disso, muitos reconhecem os filmes de animação como quase que exclusivamente para crianças. E pior que não é pouca gente não, é bastante gente que pensa assim, o que não é bom. Os filmes de animação normalmente são muito mais emocionantes, porque envolvem temas muito mais sensíveis normalmente. E não é à toa que filmes como WALL-E e Up, da Pixar, são bons exemplos de filmes que podem ter significados profundos e podem ser emocionais para todas as idades, feitos tanto para crianças quanto adolescentes quanto adultos e por aí vai. Eles também mostram muitas vezes histórias bem diversificadas e bastante grupos minoritários neles, e muitas vezes envolvem aspectos como luto, amizade, amor, o crescimento e tudo. Eles também têm um estilo bem besteirol ou fantasiosos muitas vezes. E além da Disney e da Pixar, outros estúdios também produzem filmes de animação incríveis, como a DreamWorks Animation e até mesmo o estúdio Ghibli, que é um estúdio de anime. E algo único para cada estúdio de animação é que eles têm seu próprio estilo e abordagem única para cada filme também. Algo muito interessante de se falar é que os filmes de animação não são gênero. São apenas formas de fazer as obras e histórias, mas de uma forma muito mais interessante e intuitiva. E aí, uma outra forma é que esses filmes sofrem um certo preconceito. E os filmes de animação têm vários estilos e formas que podem ser feitos. Mas antes de explicar isso, eu preciso explicar alguns conceitos. Você já deve ter ouvido falar de filmes, jogos ou qualquer coisa que seja 2D ou que seja 3D, e enfim. Isso basicamente significa que é a quantidade de dimensões que aquilo tem. E eu vou explicar brevemente. No 1D, ou seja, uma dimensão, nós temos apenas a visão dos lados horizontais. No 2D, ou seja, duas dimensões, nós temos tanto a visão dos lados horizontais quanto dos lados verticais, ou seja, nós temos a visão de todos os lados. Um exemplo seria jogos que você pode ir apenas para o lado, ou dos filmes que são de animação em desenho, ou coisa assim. E então nós temos o 3D, que serão três dimensões, que nós temos tanto os lados que podemos enxergar, quanto a profundidade, que aliás é a visão que o ser humano enxerga. Então nós todos enxergamos os lados e profundidade. A maioria dos jogos são em 3D, e até mesmo muitos filmes de animação. Dentro disso, tem outras dimensões, mas aí já são coisas hipotéticas que tem nada a ver com vídeo. Mas enfim, essa explicação foi para dizer que existem várias formas de filmes de animação serem feitos, tanto em 2D, que serão os filmes de animação em desenho, quanto em 3D, que serão os filmes de animação feitos virtualmente em programas. E também encontra outro tipo que eu não citei a nenhum momento do vídeo, que é o stop motion, em que a animação é feita manualmente e não em programas digitais em desenho, mas sim na vida real. Ou seja, todos os bonecos, todos os cenários, cada fio de cabelo, cada pintura desses lugares e personagens, tudo tem que ser feito na mão, normalmente bem pequeno, para que a câmera capture. E a pior parte dos filmes em stop motion é que eles também são animados manualmente. E o que eu quero dizer com isso é que os filmes de animação têm 24 fotos por segundo, ou seja, 24 fotos por segundo são retiradas para criar uma animação. E a cada foto, os animadores têm que ir movendo muito levemente os bracinhos dos personagens, pensando como criar um movimento realista e tal. E vamos concordar, isso é quase que desumano. E não é à toa que o stop motion demora cerca de uns 8, 5 anos por aí, demora muito. E normalmente a preparação para a animação, que seria a construção de cenários, de personagens, já demora uns 2 anos, já que é tudo feito com uma qualidade maravilhosa, então é bem demorado. E esses filmes demoram quase uma década para serem feitos, já que precisa de muito trabalho e muita dedicação da equipe. Exemplos de filmes assim são da Coraline, que a maioria de vocês devem conhecer, ou Paranorma, O Estranho Mundo de Jack, Wallace e Gromit, e muitos outros. E os filmes de animação sempre foram um alvo muito bom das críticas, já que em geral sempre tiveram críticas e notas positivas e raramente ruins, já que a dedicação normalmente é bem maior, principalmente em filmes de stop motion. Eles têm qualidades gráficas normalmente muito bonitas e, dependendo da qualidade do roteiro, tem histórias muito complexas que você pode interpretar de várias formas e sentir diferentes emoções, principalmente em filmes de estúdio
estúdios grandes, já que tem uma qualidade muito maior. Eles também têm uma bilheteria mundial enorme, e sendo os maiores filmes de animação com bilheteria alta, o Frozen, Frozen 2, Toy Story 4 e muitos outros filmes. Muitas pessoas associam a animação apenas a desenhos infantis, perdendo a oportunidade de experimentar histórias complexas e cinematograficamente bem elaboradas, além de apreciar completamente a obra por causa de um preconceito que foi passado pelo senso comum. Uma explicação breve: o conhecimento do senso comum é conhecimento que é passado de geração em geração, de filho por filho, o que é um grande estereótipo que estraga bastante a imagem dos filmes de animação. Até mesmo alguns críticos de cinema e acadêmicos muitas vezes não consideram a animação como uma forma séria de expressão artística e acabam apenas privilegiando filmes de ação live action. Algo importante a notar também é que o cinema é uma forma de manifestação artística, que tem várias variantes de estilos que podem ser feitos, como os filmes de animação e os em live action seriam os da vida real, como alguns dizem, é que cada um tem normalmente formas diferentes que você pode usar para contar a sua história. As pessoas que trabalham na indústria da animação investem muito tempo e esforço para criar obras de arte impressionantes. É essencial valorizar seu trabalho e reconhecer eles como artistas talentosos, já que para efeitos de comparação, um filme de ação, por exemplo, demora mais ou menos uns 2 anos para ser feito por completo, enquanto o filme de animação acaba demorando uns 5 anos. Então, concluindo a minha opinião, acredito que os filmes de animação são injustiçados, principalmente quando são reduzidos apenas ao público infantil. Eles têm uma história rica, narrativas complexas e técnicas impressionantes e únicas, que em filmes live action provavelmente não vão ter. Merecem ser apreciados como uma forma de arte legítima e relevante, a como uma forma de fazer a sua obra e não um gênero em si. Mas enfim, meu povo, espero que vocês tenham gostado do vídeo, então deem feedback do que vocês acharam dele e falem sobre o que querem ver futuramente. E considerem também se inscrever para me apoiar. Mas enfim, vejo vocês semana que vem. Tchau!